Henker que vive duas vezes. História paralela capítulo 53 Festa do Chá, 3. Tão legal. Vendo como Athena agarrou poderosamente a mão de Odin e o abordou, Sesha percebeu o que significava ficar destruído. Ela não entendia do que sua amiga, Park Yu-min, estava falando quando dizia coisas como estagnação e preconceito, mas Athena era a própria definição de legal. Ela esperava que essa união ilegal pudesse derrubar o vilão Odin. Um pesado silêncio desceu sobre eles. Vejo que você ainda é atrevido. Odin olhou para seu pulso e franziu a testa. Ao mesmo tempo, uma aura violenta começou a girar em torno dele. Kaa! Um grito horrível ecoou ao redor deles. O apelido de Odin era Pai dos Guerreiros Mortos. Foi um apelido que pegou porque ele coletou as almas dos guerreiros que morreram no campo de batalha e as usou como seus soldados. Os gritos da tempestade de poder foram os gritos das almas que gritaram o nome de Odin nos campos de batalha e morreram após adorar Odin. Todos e cada um deles eram hostis a Atenas. Assim que Odin desse a ordem, eles correriam em direção a ela e tentariam liberar um ataque de maldições e energia ruim. Claro, nada disso colocaria Athena em perigo, já que ela era tão poderosa quanto Odin. Com Yon-Woo entrando neste período como o ego principal do Rei Negro, o apóstolo principal do Rei Negro tinha uma força igual a Cronos durante seu auge. Odin estava bem ciente disso, especialmente porque seu olho restante era o olho sábio, que continha todo o conhecimento do mundo. Nesse curto espaço de tempo, seu olho sábio estimou o nível de Athena e deu uma conclusão à sua batalha potencial. O resultado foi muito simples. Impossível. Isso significava que Odin nunca deveria brigar com Atenas. No entanto, ele deveria ser capaz de irritá-la. Foi a visão adicional que seu olho lhe deu. Então Odin olhou para o novo líder do Olimpo, que se atreveu a mostrar os dentes para ele. Ele agiu como se estivesse pronto para ter o confronto aqui, se fosse necessário. Claro, Athena também não recuou. Asgard sempre foi comparada ao Olimpo. Com Cronos fora de cena, dizia-se que Asgard havia crescido em poder. Mas como alguém que sonhava com a próxima era de ouro do Olimpo, ela não poderia recuar aqui. Não, em primeiro lugar, ela nem sequer considerou a ideia. A pessoa que ela acabou de salvar era formalmente sobrinha do rei do Olimpo, mas no nível pessoal ela era sua prima. Em outras palavras, elas eram relacionadas com o sangue. Athena tinha orgulho de ser a irmã mais velha. Então ela não podia ficar em silêncio. Você deve considerar onde está e o que acontecerá aqui. Athena era tão competitiva que até saiu vitoriosa de um impasse com seu tio, Poseidon. Ela tinha uma personalidade racional na maior parte do tempo, mas em uma briga era agressiva e nunca recuava. Você está dizendo que eu, Odin, preciso ser prudente com a tribo de um chifre? Sim. O que? Os olhos de Odin se estreitaram. Athena ergueu um canto da boca. Você não veio aqui porque estava sendo prudente? Kaa! Os gritos ficaram mais altos à medida que os ventos fortes sopravam. HHUH? Ah, porra, o que você está fazendo? Eles nos alertaram para não lutar. Droga, fuja primeiro. As pessoas que estavam por perto começaram a sair rapidamente, não querendo serem apanhadas pelos ventos. Swish, rachadura, rachadura. Vendedores ambulantes foram derrubados e o terreno se abriu. O que a tribo de um chifre está fazendo, sem impedi-los? Os deuses de Asgard liderados por Odin e os deuses do Olimpo seguindo Atenas levantaram suas armas. Vejo que faltam 5 minutos para o início de um show de merda. De repente, uma voz áspera soou sinistramente no céu. Os gritos e ventos de Odin eram ameaçadores, mas essa voz continha um medo mais ameaçador. Era energia demoníaca e era tão espessa e negra que lembrava um abismo. Apenas um demônio dentre todos os demônios tinha essa energia. Baal, desce. Babam. Um raio negro voou pelo céu e caiu onde Athena e Odin estavam. Athena e Odin recuaram rapidamente, e redemoinhos negros giraram onde o relâmpago pousou para lentamente assumir a forma de um humano. Estalar, estalar. O nível de sua divindade era tão grande que a energia demoníaca negra explodiu em faíscas. Quando um rosto lentamente tomou forma, o líder do infernal, Baal, sorria ferozmente. No entanto, todos os presentes sabiam que ele não estava sorrindo de felicidade. Este é o território do rei marcial. Não pense em causar problemas e fazer papel de bobo, hein? Estrondo, estrondo, estrondo. Vassago, desce. Aamon, desce. Barbatos, desce. A quantidade de energia demoníaca foi amplificada quando os reis demônios apareceram atrás de Baal, um por um. A sociedade demoníaca menor que infernal maior que revela sua totalidade. A aura exalada pelo grande exército de cerca de 70 demônios era a própria definição de violência. L infernal. Todo o mal absoluto está aqui. Aqueles que interiormente esperavam um confronto entre Atenas e Odin engoliram em seco. Esta era a sociedade do mal absoluto, uma sociedade que nem sequer se mexeu quando ocorreram grandes perturbações no mundo celestial. A maioria das pessoas aqui nunca tinha visto um rei demônio em toda a sua vida, então ficaram mais do que chocados. No entanto, Odin não pareceu nem um pouco afetado e continuou a exalar uma aura cruel. Baal, você se atreve a me ameaçar com sua pequena gangue? O sorriso de Baal só cresceu. Parece que sim. Por quê? Você vai se desculpar? Eu ia dizer que você viu certo. Imediatamente após Baal terminar de falar,
Um espectador gritou ao descobrir um fenômeno estranho. É uma aurora. Um quente raio de sol brilhou de repente no céu cheio de nuvens escuras de tempestade. Metatron desce. Michael é. Rafael é. A sociedade piedosa menor que Malachi maior que revela-se na terra. Do lado oposto de onde Linfernal estava, arcanjos com suas asas radiantes estavam centrados em torno de Metatron, o escriba celestial. A energia celestial fluiu no espaço onde estava a energia demoníaca e afastou as nuvens de tempestade. Até mesmo Malachi. Porque é absolutamente bom aqui. Uma guerra está prestes a começar. As pessoas clamaram confusas, então Metatron de repente começou a falar com um sorriso benevolente. Perturbações só exigem grandes perturbações. Com Alforone desaparecido e todos os seres divinos capazes de descer ao mundo inferior, o mundo celestial já está instável. Não podemos permitir que a ordem do mundo celestial seja destruída com uma luta menor como esta, podemos? O olhar de Metatron estava focado em Odin e Atenas. Os deuses de Asgard enrijeceram. Embora Metatron possa ter sido tático sobre isso, ele estava sutilmente ficando do lado do Olimpo. Sempre foi assim. Olympus, Linfernal e Malachi, as três sociedades mais fortes do mundo celestial, estavam contra Asgard. No entanto, Odin não parecia preocupado. As ações daqueles que estão do lado do demônio celestial são feitas para parecerem bonitas por fora. Mas por dentro, são apenas seres gananciosos que estão ocupados tentando satisfazer suas necessidades egoístas. Atena, Baal e Metatron enrijeceram. Ficou claro que Odin estava menosprezando Baal e Metatron por controlarem o mundo celestial nos bastidores para ajudar o demônio celestial. Atena sabia do segredo do Olimpo depois de ouvi-lo de Ion-Uu. Mas com o demônio celestial e o Rei Negro se reconciliando, o olho sábio de Odin brilhou. Será divertido ver quanto tempo dura essa sua aliança. Tem sido um acontecimento frequente ao longo da história o rompimento de alianças através de conflitos internos após o desaparecimento do inimigo comum. Atena, Metatron e Baal não puderam negar Odin com firmeza por algum motivo. Eles queriam dizer que isso não era verdade, mas sabiam que a previsão de Odin não era algo a ser ignorado. Odin jogou de volta a bengala que tirou de seu subespaço e virou na direção oposta. Estaremos voltando para nossos alojamentos. A sociedade piedosa menor que Asgard maior que recua. SSSSSSS. Eles estão apenas fugindo, mas estão tentando salvar a aparência até o fim. TSK. Que pena. Baal bufou enquanto observava Odin. Era óbvio que Asgard estava sendo forçado a recuar com a situação atual, mas era hilário como eles estavam tentando salvar seu orgulho. De qualquer forma, Atena, e sobrinha do Rei Negro. Sesha ficou surpresa quando Baal a chamou. Ele me conhece. Linfernal era uma vasta sociedade demoníaca conhecida por manter o equilíbrio e a ordem do 98º andar. Até ela os conhecia. Ela não pôde deixar de ficar surpresa que seu líder a conhecesse. Você gostaria de um biscoito? Então, quando Baal enfiou a mão nos bolsos e tirou um conjunto de biscoitos, os olhos de Sesha se arregalaram novamente por um motivo diferente. Os biscoitos foram colocados ordenadamente em uma caixa quadrada de lata. Sua boca encheu de água ao ver a grande quantidade de gotas de chocolate por biscoito. Tem um cheiro delicioso, não é? Hehe. Na verdade, isso é feito de um tipo de cacau chamado feijão que só cresce no 83º andar. Isso é muito especial para mim. Mas vou compartilhar um pouco com vocês, já que vocês dois passaram por muita coisa. Os olhos de Sesha ficaram grandes como pires. O maior demônio dos grandes demônios estava dando a ela um conjunto de biscoitos? Ela hesitou com a situação estranha. De repente, Metatron apareceu por trás de Sesha e pegou um punhado de biscoitos, enfiando-os na boca. Você pode comê-lo com segurança. O hobby de Baal é fazer sobremesas. Os bolos de morango que ele faz com morangos sanguíneos do 91º andar também são incríveis. Seu aroma é incrível. A aparência já robusta de Baal ficou ainda mais assustadora. Ei, eu nunca te ofereci nada. É tudo a mesma coisa quando entra em nossos estômagos. Quem se importa com quem come, desde que seja comido deliciosamente. E Arg, continue tagarelando assim, não é? Baal olhou para Metatron incrédulo, mas Metatron apenas pegou outro punhado de biscoitos e engoliu alegremente. Ele sinalizou para Sesha experimentar alguns também. Sesha hesitou um pouco e deu uma pequena mordida em um biscoito. É tão bom. A doçura amarga do cacau e a umidade do biscoito bem assado encheram sua boca. O biscoito ainda estava quente e seus olhos se arregalaram com a textura. Estava diabolicamente delicioso. Sesha saboreou cegamente o sabor dos biscoitos. Então, com pesar, percebeu que havia acabado com todos os biscoitos. Metatron sorriu levemente ao ver o quão adorável Sesha era. Parece que as sobrinhas do Rei Negro gostam muito dos biscoitos especiais de Baal. Gostaria de mais? Baal zombou enquanto cruzava os braços. Claro que sim, não existe pessoa má entre as pessoas que conhecem o charme dos biscoitos. Não há muitos, mas aproveite. Mas os demônios gostam desses biscoitos, não é? Metatron, acho que você deveria calar a boca. Enquanto Baal e Metatron discutiam, ocorreu a Sesha que ela não deveria guardar essa delícia deliciosa para si mesma. Ela se perguntou como poderia entregar isso ao tio e ao avô, e por acaso ouviu o que Atena estava dizendo a Baal. Não vejo Lord Agares. Ele foi a algum lugar? Baal, que mantinha uma atitude serena,
De repente franziu o rosto e não respondeu. Aconteceu? Alguma coisa? Atena perguntou cuidadosamente. Baal lembrou-se das palavras que o maldito idiota disse antes de deixar-lhe infernal e esfregou as têmporas latejantes. O que? Ele se atreve a se casar sem minha permissão? Quem diz? Isso não vai funcionar. Filhote de cachorro. Prepare-se. Uau! Ele nem sabia o que aquele bastardo estava fazendo. Baal suspirou para si mesmo. Ei pessoal! Antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.